seja bem-vinda e obrigado por topar o desafio. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre coisas que a gente gosta de fazer, né, e dar uma dinâmica aí nesse período diferente que nós estamos vivendo, né? Legal, Bianca, legal. Fala um pouquinho mais de você, porque tem gente da rede Alphagraphics ou mesmo convidados, né, do segmento, do mercado e de áreas diversas que estão ao vivo agora nas nossas lives aqui, que querem conhecer um pouquinho mais da Bianca. Então, antes da gente já entrar de fato no tema aí, fala um pouquinho mais de você, faz uma rápida apresentação, por favor. Realmente a gente é interessante, eu quero agradecer, inclusive, para falar com um público tão diverso, né? Normalmente eu falo para o meu público, eu sou formada pela Universidade Federal de Berlândia, eu sou formada em design de interiores, né? E que é a especificidade de fazer projetos de interiores absolutamente particular, personalizado, né? E atuo no mercado há 30 anos, estou há 20 anos em São Paulo, nós temos escritório, trabalhos em vários lugares. E atuei também junto à Associação Brasileira de Design de Interiores na regulamentação da profissão dentro do Congresso, né? Então, eu entrei em 2013 na ABD como vice-presidente e nos 3 anos que era da minha gestão, no final, no encerramento de dezembro, a gente chancelou, criou a lei, né, que regulamenta, garante o exercício profissional dessa categoria. Então, eu tive muita oportunidade de conhecer profundamente, inclusive, a realidade dos profissionais que trabalham nesse segmento. É uma profissão nova no Brasil, antiga no mundo, tem 60 anos no Brasil, praticamente. Então, existem muitas coisas que as pessoas, às vezes, não conhecem e é uma profissão maravilhosa, porque ela não diz respeito a status, a estética, mas absolutamente entender o indivíduo, um ser humano dentro do ambiente que ele ocupa, com a sua gestualidade, com as suas necessidades particulares, aí sim, gostos, entusiasmo com determinadas coisas, e aí nós, como profissional, nós temos que ter um conhecimento bem abrangente para ver o que de fato atende a real necessidade daquele cliente para ele investir de modo correto. Legal, Bianca. Nossa, olha que interessante, que dado interessante. E a gente já falando um pouquinho sobre planejamento. Há quanto tempo que você realizou a implantação do planejamento e gestão no seu escritório? Fala um pouquinho para a gente. Sim, o que ocorre? Assim como quando eu estava em Minas, assim como eu estava em São Paulo, a percepção que a gente tem é o seguinte: como a gente faz um trabalho muito particular, como que você pode criar parametrização para ganhar um ritmo, ganhar uma produtividade, se o indivíduo que eu estou trabalhando, ele é muito particular? Como que você pode ganhar escalamento e fazer escala de projeto, você ter menos erro, porque uma vez que você faz um projeto e o projeto sai errado para a obra, o custo é enorme. Então, você precisa ser absolutamente assertivo, tanto no quesito de entender o que o cliente quer, quanto no quesito do desenvolvimento do projeto, para você disponibilizar um projeto para ir para a obra e ele sair perfeitamente. No projeto, no papel, eu falo que tudo pode, mas você vai, faz revisão, você vê quantas vezes a gente mandou imprimir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Mas isso, no papel, pode. Quando chega na obra, isso não pode mais. Só que você fazer um processo muitas vezes, isso é muito oneroso. Custa-se muito caro. Então, o objetivo nosso de começar a desenvolver um procedimento, um planejamento, para que a gente pudesse ter uma qualidade de projeto, ganhar escalamento, assim, rapidez, produtividade e assertividade, foi o que me levou a fazer um processo de gestão, de desenvolvimento de projeto. Ele é baseado na didática acadêmica, né? Associada a metodologias já de qualidade de grandes empresas e, inclusive, engenharia de produção, sabe? Tem todo um contexto para você entender como que você pode chegar a um formato onde você tem uma dinâmica melhor. E aí a gente criou esse processo. Isso foi em 2015. Nós começamos a documentar, que foi quando a gente ganhou, a gente submeteu essa metodologia a uma certificação internacional, que no caso é a ISO, né? Tá. Que certifica qualidade de serviços, né? E aí nós fomos chancelados com esse selo, em 2015.
Ótimo, Bianca. E aí, falando um pouquinho mais sobre essa certificação mesmo, que inclusive tem bastante sinergia, porque nós temos, né, obviamente, um processo de gerenciamento de qualidade, um sistema interno de qualidade, né, em todas as unidades alfagráficas, seja no Brasil, ou seja ao redor do mundo. Fala um pouquinho como tem sido isso, esse desenvolvimento, essa implantação e todo o seu trabalho de planejamento nessa época de confinamento. Olha, como a gente já está, assim, eu estou trabalhando nessa plataforma já tem 2 anos. Nós desenvolvemos então essa plataforma com base em sistema, né? E tem 2 anos que nós estamos, assim, absolutamente com o escritório na nuvem, né? E você percebe que é o seguinte, nesse período de crise em que você não tem o acesso ao documento ali na hora, você não consegue, às vezes, se eu não tivesse essa plataforma, eu acho que eu estaria muito travada. No sentido de que, se você não tem esse processo absolutamente mapeado, você não consegue delegar para as pessoas desenvolver um trabalho dentro daquele padrão que você quer, né? Começa por aí. Segundo, é que se você, por exemplo, os projetos que já estão em processo de implantação, porque eu não sei se você sabe, mas o setor da construção civil está a 1000, não parou nada. Está continuando, está trabalhando, as obras estão continuando. Então, os projetos estão sendo implementados. Então, o cliente liga e fala assim, olha, mas tem um detalhe que eu não estou achando e tal. Imagina se eu não tenho isso tudo absolutamente organizado para dar um respaldo para ele na hora que o cimento lá está queimando, está secando. Então, o processo, quando você tem, assim como a Alfagraf tem, quando você tem uma metodologia de processo, de armazenagem, de etapa, de construção de etapa e acesso às informações, porque o que é gestão? Gestão nada mais é do que um controle absoluto das informações que você tem, né? Então, isso tem nos ajudado demais, porque a obra não para, o cliente não fica sem informação, a equipe continua trabalhando e depositando informações para que remotamente eu consiga avaliar o que vale, o que não dá, o que precisa ser alterado, interajo com o cliente. Agora, o legal, estou interagindo com as lojas também, porque os clientes estão fazendo compras, né, através do sistema online também. Eles vão, a gente faz tour virtual na loja, faz a especificação técnica, o cliente faz um tour virtual, né? E as aquisições estão acontecendo. Então, olha que legal que é isso. Isso é muito, muito legal. E principalmente agora, né, nessa época realmente de confinamento, se você não tivesse o recurso digital já disponível, já ali bem planejado, bem estruturado, isso realmente você teria que fazer uma aceleração disso e talvez o resultado não seria tão bom pelo fato de você já ter começado isso, pelo menos, no mínimo, uns 2 anos aí, de forma bem consistente atrás, não é isso? É exatamente isso. E o que eu estou percebendo é que, mesmo diante de tanta segurança que nós temos sobre o que nós já fizemos, já está apontando melhorias contínuas, melhorias para ser implementadas diante desse novo cenário que nós já estamos vivendo, né? Olha. Porque eu estou sentindo que nós estamos passando por um portal. Eu não sei se vocês aí, mas parece que nós estamos passando por um portal. Sim. Existia uma vida antes de março e depois do dia 18 de março, né? Que é quando começou toda essa consciência de que a gente estava realmente entrando nesse cenário de confinamento. Completamente. Não, o mundo não vai ser... eu acho que o mundo vai ter... porque o que mudou foi o ser humano, as suas relações, porque a natureza continua aí, o sol continua brilhando, está tudo certo. Só que a nossa forma de nos organizar é que abriu um espaço para a gente poder entender que pode ser diferente, coisa que a gente nem imaginava. Olha que legal isso, né? Sim, é maravilhoso. Assim, é uma época, basicamente, quando você fala do termo portal, eu acho que é fantástico, porque é uma época realmente de quebra, de ruptura agora. Então, o que deu para procrastinar até agora, maravilha, o que as pessoas conseguiram segurar até agora, beleza, mas quem não se transformou, agora vai ter que se transformar.
de uma forma ou de outra vai ter que se transformar. E até pegando um gancho do que você colocou um pouquinho atrás, na questão da construção civil, e realmente grandes escritórios aí estão funcionando a pleno vapor, eu queria que você trouxesse realmente aqui algumas dicas, né? Compartilhasse com a gente algumas dicas para quem também está nesse processo, tanto de organização, mas principalmente eu sei que tem muitas pessoas aqui da nossa força de vendas participando dessa live e que realmente, obviamente, nesse processo de reinauguração, estão pensando formas de como abordar esses escritórios, este segmento que realmente é um grande potencial. O que você pode trazer de dicas para a gente, Bianca? Inclusive, depois detalhar um pouquinho mais da ferramenta chamada GDI, não é isso? O GDI é essa ferramenta que a gente trabalha, né, que nós implementamos. Mas, uma dica é o seguinte, primeiro, aquela expressão antiga que se falava lá, saia da caixa, agora você saia totalmente da caixa. Primeiro que você tem que dar abertura de você falar, espera aí, eu faço isso, mas como eu poderia fazer de forma diferente? Então, é romper com toda a sua rotina, né? É ver o mundo de cabeça para baixo. É você tentar enxergar novas formas de poder fazer a mesma coisa. Outra coisa é disciplina. Gestão existe disciplina. Você falar assim, olha, não, peraí, isso aqui me tira, sai da zona de conforto e você começar a criar, faz um gesto, se aquele gesto deu certo, é criar disciplina, né? Ter método de trabalho. Então, a organização, ela é fundamental para você poder ter essa atenção, disciplina, resiliência, a análise de estudar, olha, eu não fiz isso, não deu certo, deixa eu entender como é que poderia ser feito. Outra coisa, se inspirar em quem já está sedimentado, né? Por exemplo, a maior parte dos meus clientes que estão voltando, eu tenho muitos clientes que estão vindo novos, até pela mídia e tudo mais, mas é incrível que quem tem voltado são os meus clientes de carteira, de 30 anos. Olha que incrível, por quê? Já tinha uma segurança, né? Então, você cultivar os seus clientes antigos é muito importante. Fala, olha, eu estou no mercado, eu tenho know-how, eu estou pronta para te atender. Então, você ir atrás desses clientes que já são seus clientes, já conhecem o trabalho, que você já fez algo para eles, é importante você estar em conexão com eles direto, porque eles já te conhecem. Se naquela época já estava bom, e sabendo que você está aprimorando, ele vai te dar o crédito também. Então, essa questão de você implementar o processo de gestão, principalmente a questão financeira também, né? Tem que avaliar isso. Eu acho que esse contexto que nós estamos agora, muita gente fala, vamos quebrar. Não, gente, a gente não precisa quebrar. Tem que abrir a cabecinha, pensar como que eu posso fazer para que eu possa continuar prestando meu serviço, vendendo meu produto, mas de acordo com o que o cliente precisa, porque ele vai continuar precisando. Ele vai continuar consumindo, mas de uma forma diferente. Então, por exemplo, eu vou ter um galpão grande de produto e tudo mais, situado num local muito caro e tudo mais. O que esses imóveis grandes, em grandes centros, vão ter que fazer? Fracionar, porque todo mundo também vai ter que fazer distribuição. Porque, como é online, vai ter que ter lugar próximo do consumidor ali para distribuir o produto. Então, existe uma reengenharia que vai acontecer que eu acho que vai ser muito importante. Então, a dica é, primeiro, pensa com a cabeça fria, acalme-se, né? Começa a mapear todos os pontos, anota todos, eu quero vender mais, aonde que eu quero vender, qual é o meu cliente, quem são os meus clientes antigos, faça contato com eles, tenha um método de trabalho para que você possa reerguer e reinaugurar essa nova posição que nós estamos adquirindo aí, né? Porque realmente você falou uma palavra que eu amei, reinauguração. Nós estamos fazendo uma reinauguração. Tem muita gente que trata agora esse período, né, que a gente exatamente que está hoje como o que planejar para a retomada. A gente inclusive foi até conversado isso em outras lives que a gente fez recentemente agora. A energia que nós temos que aplicar agora, ela é tão grande que para a gente é a mesma coisa como se fosse o processo de inauguração de uma loja do zero.
Então, assim, Exatamente. é esperar, aguardar aquele cliente com uma nova metodologia. Então, por isso que a gente está utilizando muito esse termo agora, em vez de retomada, mas mais uma reinauguração, sabe? É uma reestreia com aquilo que a gente está super preocupado, com capacitação para deixar o colaborador super capacitado para atender essa nova demanda que vai ser gerada agora, né? Exatamente, é. E tem Não, exatamente. muita coisa legal em E cima do que você esse falou. colaborador, ele tem que estar em sinergia. Outra coisa importante, equipe, né? A sua equipe, Sim, ela tem que entender que o esforço dela é somar nessa nova posição. Se insistem em manter o padrão anterior, tá fora não vai dar certo, porque vai ser nessa engrenagem, ele pode ser uma pedra ali que não deixa o sistema funcionar, sim, né? E ficar atento às melhorias, conforme a gente já falou, né? Que como a gente já tem o processo, né? Já tem aquela disciplina da ISO, a sim. melhoria contínua ela é importante. Uma outra coisa também, né? Que eu acho que vale a pena, não faça o que todo mundo está fazendo. O que Perfeito. a massa faz nem sempre é o melhor. Às vezes você precisa analisar qual é a essência da importância de cada atitude que você vai ter. É aí que você ganha seu diferencial, né? Então, não dê pérola a porcos, assim. Sim, Presta atenção, é foco. Eu acho que o momento é foco. Então, a dica é resiliência, é foco, é atenção, é sair fora realmente da caixa, é tentar ver uma outra forma de desenvolver seu trabalho com muita disciplina, né? E com claro. uma meta bem direcionada. O GDI, falando isso, o Uhum. Fernando, o GDI é uma plataforma que ela interage com o nosso cliente, interage com nossos colaboradores. Ali tem uma pesquisa de estilo, porque, conforme eu te falei, a gente faz projetos sob medida muito particular. Então, quando você vai fazer um trabalho com o cliente, quando a gente tem essa oportunidade de estar com ele, a gente entende muito da gestualidade, da linguagem subliminar, né? Daquele que quer falar, Bianca, eu não gosto disso, mas quando você bate o olho de lá, você fala, mas você tem isso e parece que está num lugar muito destacado, você não gosta tanto. Ah, não, eu gosto sim, mas eu não gosto dessa cor. Então, algumas coisas sempre fica sem dizer. Não que a gente, por exemplo, antes de ter a plataforma, nós fazíamos o projeto uma, duas, três, até 4 vezes para poder chegar sob medida para ele. E a gente tem que Uhum. fazer isso mesmo. Só que com essa plataforma, nós reduzimos esse trabalho interno. Então, o meu custo ficou menor. Porque imagina se toda vez você tem que sentar e refazer um projeto porque a ideia não é. E quando, por exemplo, tem uma informação que ela não estava muito precisa e a gente fez um projeto, o cliente entende que a linguagem dele não foi objetiva. Eu estou com um caso muito interessante agora, que nós estamos fazendo uma casa e existia uma pergunta dentro da plataforma que falava: se você estiver dentro da sua casa, qual é o cenário que você mais gosta? Podemos colocar uma poltrona ali na frente daquela janela para você observar aquele cenário? Ele falou assim: gosto de todos, porque ele é cercado de montanha e lago a casa dele. Uhum. Aí o que deu a entender para a nossa arquiteta? Que as janelas tinham que ser todas amplas, né? Para ele poder vislumbrar a paisagem externa, porque ele gostaria de ver aquilo. Só que quando essa informação, ela não vem atrelada à questão custo, porque janelas grandes geram um custo maior, porque tem uma estrutura diferente. Aí o budget não bateu. E aí agora faz a adequação. Então você vê, mesmo quando a gente tem uma plataforma e você trabalha, ali nós estamos documentando que ele gostaria que fosse aquilo. Depois ele pegou e falou assim: não, você quer saber uma coisa? Eu vou querer investir nessa janela grande, porque realmente é isso que eu quero. Então, assim, essa plataforma, ela nos ajuda muito a ter essa interação com o cliente e atender ele nos detalhes. E, sobretudo, por exemplo, o meu cliente ele tem acesso a toda a documentação que ele contratou, que ele pagou, enquanto ele está fazendo obra. Então, às vezes, ele quer falar comigo, mas eu estou fazendo uma live, ou eu estou trabalhando, ou estou cuidando da família, meu cliente não fica sem informação. Ele acessa remotamente e tem o controle de tudo. Então, ao mesmo tempo, as equipes nossas agora estão trabalhando. Elas estão trabalhando, elas depositam dentro da minha plataforma. Ali pelas 3, 4 horas da tarde, eu vou ver tudo que a equipe desenvolveu, faço as correções, respondo os e-mails. No outro dia, tem uma demanda nova para todo mundo fazer. Então, existe um sistema paulatino para que as coisas vão fluir
e desenvolver. Isso é o GDI Online, que inclusive está disponível aí gratuitamente para todo mundo no site, é www.gdionline.com.br. Legal, legal. Vou tomar nota. Automação. Então, trabalhar com as ferramentas certas hoje em dia faz todo sentido. Obviamente, faz toda a diferença, te dá realmente esse diferencial competitivo. E sobre o case que você citou agora, já fazendo aí um link, né, um paralelo aí com o segmento corporativo, né, da área, né, que ele mais gostava, né, que realmente ali existe uma mudança no projeto. Você imagina que o que mais importa, como você mesmo mencionou, é entender a necessidade do cliente. Aquilo que ele precisa para conseguir fazer com que o negócio dele evolua, sabe, vá para frente. Então, realmente entender, fazer o contato, né, o consultor fazer o contato com esse cliente, entender a real necessidade, adequar, obviamente, o budget, né, que esse cliente pode inicialmente colocar realmente agora nesse momento, mas entendendo essa necessidade, olha só, a gente tem várias peças agora, porque realmente, pensa, o público, o consumidor, que está, obviamente, em confinamento, ele vai precisar daqui a pouco sair para consumir. Só que, obviamente, o que vai fazer com que essas pessoas que estão confinadas, elas possam sair gradativamente para sair e consumir novamente? Segurança. Então, obviamente, qualquer sinalização que você disponha no seu estabelecimento, inclusive nesses imobiliários que permitam passar esse sentimento de segurança para o público final, isso vai auxiliar. Então, a gente tem diversas peças hoje focadas nisso. Sinalização de chão, banners, quadros, sabe, displays. Então, tudo a gente está trabalhando justamente para ajudar com esse projeto de desenvolvimento de interiores. Eu acho que tem completa sinergia, não tem, Bianca? Não, total. E outra coisa, né? Você falou uma coisa muito certa. Eu acho que a noção do tempo para as pessoas vão ficar muito mais nítido. Então, essa parte de sinalização que a gente trabalha muito com o corporativo, né? A objetividade. Objetividade na comunicação. Exato. Antes, as pessoas podiam ir até para passear e tudo mais. Não, ela passeia online, chega lá, ela quer chegar na loja e resolver rapidinho. Então, essa comunicação visual, essa apresentação, ela tem que ter toda essa linguagem subliminar do cliente para ele poder ser objetivo. A experiência dele dentro do ambiente, ela tem que transcender além daquilo do produto em si, para ele, inclusive, ter prazer de voltar ali, né? Claro. Então, é muito legal isso que você falou. É uma mudança de comportamento muito grande, né? Eu entendo Sim. dessa forma. Sim. E um desafio para a gente poder traçar essas novas diretrizes aí diante desse novo comportamento. Eu estou achando um privilégio viver esse momento, sabia? Sim, a gente aprende para escrever muito. uma história. Eu tenho uma frase que eu falava com meus filhos. Inventei essa frase lá porque eu falava, gente, se você não entender o seu momento, você não escreve uma nova história. E olha essa oportunidade que nós estamos tendo, entendendo esse momento direitinho, nós estamos escrevendo uma história fantástica. Exato. Faz todo o diferencial. E como você citou agora, desafios, né? Quais você considera aqueles desafios que já foram superados e principalmente quais são, na sua visão, os desafios ainda que estão a vir, estão por vir, sabe? Aqueles que a gente ainda realmente vai demorar um pouquinho mais para superar, mas que a gente já tem que trabalhar agora. Fala um pouquinho disso. Olha, o desafio é o domínio da tecnologia. Eu acho que nós temos um desafio não de ordem pessoal, mas até governamental. Eu acho que o sistema precisa entrar logo com 5G de tecnologia, né? Para a gente ter um suporte melhor, ter acesso remoto de forma ampla. Isso tem que ser de forma muito mais democrática. Então, esse é um desafio que eu acho que é de ordem governamental. A partir do processo que a gente desenvolve, estudar mais, o desafio é estudar muito mais, no sentido tanto das novas tecnologias,
quanto na questão de estudar também na neurocomportamento. Né? Para mim, são duas linhas assim que eu tenho prestado muita atenção. A parte estão falando de uma forma até assim, eu me incomodo um pouco a questão de falar de neurociência, neurodesign, que agora a palavra, infelizmente, a sociedade tem uma coisa de jargão, né? Um período aí era sustentabilidade, depois ecologicamente correto, agora é neurociência, neurodesign, neuroisso. Então, mas o que isso representa na essência mesmo do desafio de implementar, né? Então, mas são coisas que a gente não deve falar, mas a gente ainda deve estudar bastante, porque qualquer coisa que se fala ainda não está fundamentado, né? Eles ficaram lá estudando não sei quanto tempo para falar que a hidroxicloroquina não era legal, lembra? É a mesma coisa, eu acho que a gente tem que ter um cuidado para falar determinadas coisas, porque não existe ainda um protocolo, um documento e tal, mas o desafio que eu quero falar temos que estudar tecnologia, temos que estudar neurocomportamento, né? A psicologia, a cabeça das pessoas vai mudar, já estão mudando por conta desse confinamento, né? Então, e ter essa resiliência e essa disposição, porque isso vai ficar, eu já botei na minha cabeça que parece um joguinho. Eu tenho que passar de fase. E qual é a fase? Achar o caminho melhor do que eu fiz ontem. Então, esse desafio é um desafio muito legal. É a predisposição que você tem que ter de analisar o que você fez ontem, que deu certo, e fazer melhor amanhã. Opa, peraí, vou mudar um pouquinho isso aqui para ver se fica melhor. Ai, não ficou? Então, peraí, volto lá atrás. Então, é esse passo a passo para a gente poder desenvolver. E ter a cabeça aberta de usar as ferramentas, né, que tem aí no mercado e que hoje tem muitas que são gratuitas, sentar para estudar. Eu estou fazendo coisas que eu sempre quis fazer, estou aprendendo muito nesse período de quarentena, até nem estou participando muito de mídia social nem nada, porque eu estou focada em estudar. Então, hoje eu quero aprender isso daqui, eu fiz o curso já de muitas coisas, para que na hora que eu for entrar nessa fase de saiu desse processo de confinamento, vou começar a poder sair, eu estou com minha bagagem de conhecimento muito mais aflorada para me explorar essa nova reinauguração que nós vamos ter aí pela frente. Com certeza, toda essa questão do comportamento do ser humano agora tem que ser muito aprofundada, né, para a gente poder trabalhar de forma muito assertiva, né, inclusive do que a gente vai prestar de serviço, a gente vai oferecer de solução, tá? Eu já aproveito agora, Beca, que a gente já está na reta final agora do nosso bate-papo aqui, e já trago para a conversa também o Michel. Michel traz vários comentários, sugestões. Michel, traz para a gente aí as dúvidas, perguntas do pessoal com relação a esse bate-papo que a gente teve com a Bianca hoje. Muito boa, Fê, valeu. Poxa, Bianca, brigadíssimo, assim, muito movimentado o chat em todos os canais aqui, muita gente mandou bastante pergunta, elogios e emoticons da vida. Eu vou tentar resumir alguns elogios e tem perguntinhas para você também, tá? Vou juntar todos os canais aqui de forma geral. Vou começar pelo Rodrigo, que é o presidente da Alphagraph, que você conheceu naquele nosso evento. Ele mandou: Bianca, muito obrigado, você nos transmitiu dicas importantes, muito além da importância do design e da organização. Nos deu dicas preciosas de relacionamento com os clientes. Gratidão e um abraço. Passou também por aqui obrigada. A Luana Moreno, acho que é conhecida, mandou um abraço, mandou linda, e falou que esqueceram a sustentabilidade, isso não pode. O Felipe Natan também mandou falando que diante da situação temos que usar a criatividade para continuar. Então faz muito sentido com o que vocês falaram. O Alexandre Nascimento falou... Claro. A Luciana é uma grande amiga, muito querida, realmente. A gente fala muito, a gente tem uma linha de pensamento. Toda vez que a gente senta para conversar, é um papo muito... a régua sobe um pouquinho, então é muito bom. Ela falou um negócio de sustentabilidade e eu acho que tem a ver com esse momento que nós estamos vivendo, né? Eu tenho uma casa no litoral e eu fui, no dia que eles liberaram a praia, eu tive lá para dar uma olhada. Parece que a natureza agradece, sabe? Esse time que nós tivemos que dar,
E aí, essa questão do consumo, né? Consumo consciente. Eu acho que depois que nós estamos aqui confinados, a gente começou a parar para pensar o que realmente é importante, né? Os excessos, eu acho que ficaram todos para o lado. Então, consumir de forma consciente não é consumir mais, mas é consumir de melhor qualidade. Uhum. E, sobretudo, eu queria fazer um parêntese aí, para incentivar, já que a gente tem uma audiência, a gente começar a incentivar o consumo dos produtos nacionais também, né? Nossas indústrias estão vendo que a gente precisa reativar para ter uma sustentabilidade interna. E isso motiva o trabalhador, a performance da nossa capacitação profissional, né? Então, essa sustentabilidade, quando a Lu comentou, ela faz parte de uma cadeia que, na verdade, insere todo esse contexto que nós estamos falando. E a tecnologia está aí para isso, para ajudar. Concordo 100% e ela te mandou coraçõezinhos e falou sim, é verdade. O Alexandre também mandou, Bianca, bom dia, parece que estamos no mundo paralelo, temos que mudar em tudo, o planejamento é fundamental. A Carla também mandou para você falando, precisamos nesse momento buscar o diferencial para o nosso cliente, ir além e buscar sempre algo mais. E aí a Adriane Lacorte te mandou falando que é um momento de muita criatividade, de muito estudo para melhorar o que está por vir. E falou assim, Bianca, você sempre falou em ter foco no tempo da reunião. Pergunta, como você faz para não virar psicóloga do cliente o tempo todo? Então, o que ocorre é exatamente a manter o distanciamento, né, necessário entre uma coisa e outra. No final das contas, nós somos, como a gente tem que ouvir muito sobre gestualidade, sobre gostos, sobre fobias, né? Eu sempre falo isso, eu falo, olha, vai fazer um quarto, pergunta se a pessoa é alérgica. Se ela tem alergia a pó, se ela tem alergia a ácaro, porque senão você não pode colocar papel de parede, você não pode colocar cortina, você não pode colocar nada. Então, o que nos diferencia do profissional, do profissional de psicologia, é quando você tem um foco nas suas perguntas direcionada para a sua categoria. Claro, porque depois um cafezinho, alguma coisa, sempre acaba você tendo envolvimento emocional, porque nós falamos de emoção também. Aí é o diferente, a nossa profissão tem essa lacuna, né? Porque ela é multidisciplinar, ela permeia entre várias áreas e você precisa saber direcionar muito bem. Dentro do GDI, nós temos 42 perguntas que fala sobre questões profissionais, direcionado também para emocional, para necessidade de saúde e necessidades estéticas ou até tecnológicas. Então, ali eu consegui fazer com que o meu cliente ele responda as informações que eu preciso sem aprofundar muito no quesito emocional. Mas é muito difícil quando a gente lida com o ser humano, a gente não ter esse envolvimento, né? Então, eu tenho clientes amigos mesmo, amigos, e que não misturam, inclusive. Quando vão me contratar, os honorários são pagos normalmente, você entendeu? Porque esse também é um outro problema que a nossa categoria às vezes passa. Então, sabe que eu vivo disso, que esse é meu ganha-pão, estudei para isso, não posso dar a única coisa que eu estudei para vender, né? Então, isso também é uma frase que eu falo muito nas minhas palestras, é o seguinte, não dê a única coisa que vende, que você estuda, não dê a única coisa que você pode vender, que é o seu estudo, o seu conhecimento. Então, mas isso não difere não afeta a minha relação pessoal, de amizade, de respeito, de consideração com relação aos meus clientes. Então, eu acho que ter essa chavinha aí, esse equilíbrio é importante para você poder separar a hora que é profissional e a hora que você pode ali tomar um cafezinho e às vezes dar uma relaxadinha. Boa, excelente, muito bom. Aproveitar e emendar outra aqui, como a gente tem um tempinho ainda. Tem mais ainda, mas eu estou filtrando, tá? Porque hoje chegou bastante pergunta para você. A Luana mandou assim... Bom, manda depois para mim, me Mando, lógico, pode deixar. Posso responder depois. Claro, claro. A Luana mandou assim, Bianca, como os escritórios de arquitetura estão trabalhando nesse momento de quarentena? E pergunta em seguida, o que mudaram nos projetos na sua visão? Bom, os escritórios, pelo que eu ando conversando, eu tenho conversado com alguns colegas, né? A dificuldade, às vezes, é a interação com as equipes, né? De trabalhar, de ter essa
essa dinâmica. Inclusive, muitos desses escritórios hoje estão dentro da plataforma do GDI experimentando, né? Porque tudo que você vai fazer depende de um aprendizado. Você não consegue começar a trabalhar e fluir. Eu tenho 2 anos que eu estou trabalhando nessa plataforma, então é uma oportunidade. Mas os escritórios, eles estão tentando desenvolver, fazer com que a equipe não se dissipe, né? Porque isso é muito importante. Manter a qualidade do trabalho de interação para que possa fluir, mas eu percebo que estão ainda, não acharam ainda um ritmo a ponto de falar que está numa produção. Isso é natural, isso vai demorar um pouquinho mais, né? Porque está todo mundo passando, então não é questão de desesperar, mas é uma questão de se exercitar. Então, em vez de você ficar lá pensando na academia, em cozinhar, gente, vamos focar no nosso negócio. Vamos, não que eu não quero falar que não vai fazer exercício, faça exercício, óbvio. Vai comer? Vai comer. Mas, assim, dedica um bom tempo para você poder entender como é que você pode usar das ferramentas que tem no mercado para criar essa dinâmica, né? E a outra pergunta, Michel? O que mudaram os projetos na sua visão? Então, o que estou percebendo é que a participação do cliente no que ele quer, uma vez que ele está confinado agora, ele começou a perceber que aquela cadeira que é muito bacana não funciona. Então, assim, a questão do cliente perceber o que ele de fato quer, vai estar imputando já. Eu já estou percebendo que, por exemplo, eu estou com uma cliente que ligou ontem, poxa, Bianca, eu fiz a minha casa, mas eu estou vendo que eu preciso trocar isso, trocar aquilo e tal. Então, vai mudar porque agora o cliente, as pessoas entenderam como funciona a sua casa, até como que limpa a casa, né? Vamos dizer assim. Nós, mulheres, homens também, óbvio, mas a maior parte das mulheres, elas estão fazendo um trabalho, assim, fenomenal, porque tá vendo qual é o melhor ferro de passar roupa, qual é a melhor máquina de lavar roupa, lavar louça. Então, nós começamos a apropriar tudo aquilo que a gente adquiriu, mas não porque outra pessoa vai poder fazer aquilo que você não quer fazer. Não, você vai ter que fazer. Então, peraí, como que eu posso melhorar? Então, os projetos, eles começaram a ter um grau de exigência de entender de fato o que o cliente quer. Então, nós profissionais, nós vamos ter que escutar mais, entender mais e realmente fazer uma triagem daquilo que é importante para ele e especificar, que isso é uma responsabilidade também do profissional, especificar aquilo que é sob medida para aquele indivíduo. Esse é o desafio grande do nosso projeto de interiores, viu? Muito bom. Ergonomia, conforto, tecnologia, sustentabilidade. É incrível esse momento que nós estamos passando e eu acho que é sensacional. Que bom, ótimo. Só para fechar aqui, passar para o Fê, se tem mais tempo, a Miriam passou aqui, falou, a Miriam Araújo falou, você é demais, Bianca, e mandou coraçãozinho para você. E última pergunta que eu te passo aqui foi da Adriane, que ela perguntou, gestão em tempo de WhatsApp, como não ficar escravo? Isso é muito importante, gente. O WhatsApp é uma coisa, assim, que, sinceramente, eu falava assim, gente, o WhatsApp, para mim, é diversão. E, de fato, é. Porém, a ferramenta, ela criou uma dinâmica tão grande de facilidade que muitos clientes que antes gostavam de falar tudo via e-mail, porque é uma ferramenta de documento, né? O WhatsApp agora está sendo utilizado. Então, eu estou, assim, naquele ponto em que eu tenho o WhatsApp do escritório, eu tenho o WhatsApp pessoal, porém, você não consegue administrar os dois ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que nós precisamos de agora, assim, do meu ponto de vista, tá? Passar de um ponto para outro, deixar de separar absolutamente o que é o WhatsApp de escritório, porque funciona muito bem em obra. O cliente faz, o construtor faz o vídeo na hora, eu chego na hora ali no celular, eu consigo viabilizar. Então, é importante, assim, você criar também... Eu estou criando critério, que horas que eu vou responder aquele WhatsApp. Porque se eu for responder a tempo e a hora todo mundo, eu não vou fazer nada, né? Então, por exemplo, eu estou pedindo aí 48 horas para a gente poder estar dando respaldo, retorno, porque como são informações técnicas também, você não pode bater o olho e falar, é isso. Você pode correr o risco de cometer um erro muito grande. Então, quando as pessoas me passam alguma coisa de ordem técnica, eu falo, preciso avaliar.
Então, avaliar o quê? Comparar com o projeto, avaliar se a informação impacta em outras no futuro, se aquilo está dentro da linguagem do que a gente estava desenvolvendo, e se tudo isso eu conseguir avaliar de uma forma segura, aí eu dou retorno. Se a pessoa fala, olha, eu passei o WhatsApp para você antes de ontem, você não viu e tudo mais, desculpa, ainda não tive condições de avaliar porque são questões técnicas. É diferente o WhatsApp da brincadeira que todo mundo faz. E essa época de pandemia, crise política, eu tenho grupos que são 600 mensagens. Então, vou ver? Não vou, eu tenho que focar. Então, mais uma vez, aquela questão que eu te falei, é foco. O que é prioridade? Então, a prioridade são os seus clientes, são os seus grupos de obra e ali vai. Passou informação técnica, preciso de 48 horas para me avaliar. Ah, mas tudo isso? Óbvio, eu não estou falando de... Eu falei esses dias para trás, ainda dei um exemplo. Se você tiver uma mulher grávida para ter o bebê, vai demorar 9 meses. Bianca, mas eu não quero. Eu quero que seja em um mês. Se você colocar 9 mulheres grávidas, em um mês você vai ter um bebê? Não vai. Vai demorar 9 meses de todo jeito para esses bebês nascerem. Tudo bem, você não vai ter um, você vai ter 9. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que tudo tem um tempo. Não é o tempo do outro, é o tempo que é necessário ter. Ah, mas você está aí divertindo e tudo mais. Não, peraí, a diversão faz parte do meu tempo pessoal, porque eu sou ser humano, né? Embora eu esteja nesse período de pandemia, sinceramente, pode perguntar para qualquer um. Eu tenho que trabalhar até 2 horas da manhã, mas eu estou me propondo a isso porque eu sei que é foco. E eu estou trabalhando motivada. Motivada porque eu sei que tem começo, meio e fim. Isso é importante também. Sim. O esforço que você destina para uma tarefa, ela tem que ter no seu, para ela não ser exaustiva, ser motivadora, ela tem que ter começo, meio e fim. Então tá, eu vou trabalhar nesse projeto aqui porque eu quero entregar ele amanhã e ele vai ficar sensacional. Aí eu engato nele, vou parar 3 horas da manhã, como aconteceu. Eu tô vendo aqui, ó, tem um projeto nosso que está até rodando aqui. Eu apresentei e estou entregando entusiasmadíssima. E 8 horas da manhã eu estava acordada aqui com essa cara meio inchada aqui para a gente conversar. Mas o que eu quero dizer é assim, o WhatsApp é uma grande ferramenta, mas é um grande desafio saber lidar com aquilo ali para você poder não se perder. É foco, viu? Isso aí, excelente. Não, o volume de WhatsApp tá surreal, para ser muito sincero. Só para passar para o Fernando, o Alexandre Nascimento manda parabéns, Alfa, por mais um conteúdo de muita qualidade mesmo. Até amanhã, Alexandre e todo mundo. Continuem participando, né, Fernando? É isso aí, Mike. Bom, basicamente agora aqueles recadinhos finais. Primeiro, antes de mais nada, Bianca, obrigado mais uma vez por topar o desafio aí com a gente. Foi fantástico esse bate-papo aí, bastante esclarecedor e bastante insights aí para as equipes comerciais. Eu acho que valeu muito a pena, tá bom? Obrigada. Nossa, eu agradeço muito essa oportunidade. Como eu falei no começo, é tão bom falar daquilo que a gente gosta, né? Daquilo que a gente está fazendo e realmente compartilhar, né, essas oportunidades. Parabéns por essa iniciativa. Eu vi aí, eu sou a 39ª, né? Exatamente, 39ª apresentação sequencial. Adorei o horário, eu acho esse horário super profissional, gostei muito também, diferente das outras lives, não que as outras são muito boas também, mas é um horário que às vezes a gente não consegue participar de todas, então aqui parece que a pessoa... eu assisti a de ontem, achei muito motivador, porque durante o dia eu fiquei maquinando aquelas informações, então muito legal essa iniciativa e foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Maravilha, a gente que agradece.